Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Sempre é uma alegria poder compartilhar o Evangelho com vocês. Obrigado a todos vocês que me recebem hoje para esta conversa tão especial que teremos. Eu recebi vários contatos, de pessoas com qual assistem a nossas aulas, a nossas videoaulas, e várias famílias me relataram que os filhos pequenos, em idade primária, ainda junto com seus pais, eles todos juntos assistem à aula. E eu fiquei tão feliz, então, para todas as crianças, deixo aqui um abraço do vovô Dé. E essa aula de hoje é muito importante, tá bom? Também eu gostaria de fazer um pedido. Eu tenho no Facebook uma conta pessoal com quase 5.000 pessoas e tenho uma página também com quase 5.000 pessoas. E eu publico sempre no Facebook. Muitas pessoas bem gentis colocam lá likes e tudo nas publicações. Eu queria pedir a todos vocês que entrassem no vídeo do YouTube e assistisse o vídeo e colocasse um like e se inscrevesse no canal, por favor. E todos vocês, se querem ajudar a nossa classe, eu pediria que sempre que assistir um vídeo, coloque um like lá se gostou. Se não gostou, coloque também, mas se gostou em especial, coloque ali um like. Por quê? Porque daí o YouTube indica para mais pessoas, tá bom? Desculpe falar sobre esse assunto. Hoje nós vamos continuar estudando Doutrina e Convênios 45. Só uma breve recordação: a igreja estava saindo de Nova York, indo para Kirtland, e vários membros se reunindo. Os membros eram todos membros novos, imagina, com 1 mês, 2, 3 meses de igreja, como membros da igreja, eles largaram tudo para seguir o profeta, porque o Senhor estava chamando como um ponto de reunião em Kirtland. E a chegada dos membros ali naquela região, os clérigos locais, os políticos, os jornais, todos começaram a atacar muito a igreja. E imagina todos os membros novos chegando lá. E lembra que de março lá para junho de 1881 mudou de 100 para 2.000 membros. Então muita gente muitos chegaram. Então foi aquela correria, arrumando lugares e tudo sendo feito para todos se estabelecerem. E havia muitas falsas notícias tolas, difamando, enfim. E o profeta Deus falou que essa revelação de Doutrinas e Convênios 45, que fala sobre a segunda vinda do Salvador, trouxe muita alegria para as pessoas. E hoje nós já estudamos em 2 partes, e hoje é o encerramento do versículo 40, Doutrina e Convênios 45, dos versículos 60 ao 75. Nós vamos encerrar hoje o capítulo 45. E para nós traz alegria e esperança também. Lembra, nós estamos falando aqui da segunda vinda do Senhor, Jesus Cristo. E nós queremos participar da segunda vinda, como ser ressuscitado, ou então vivendo aqui na terra. Muito mais provável como ser ressuscitado. Mas para participarmos, nós temos que andar em retidão. Esse é o ponto. Nós temos que buscar o Senhor e viver em retidão, para que quando os justos forem chamados para se encontrar com o Senhor na segunda vinda, nós também possamos ir. E com esse espírito, eu gostaria de começar no versículo 56, tá bom? Doutrina e Convênios 45, 56. Diz assim, 56 e 57. E nesse dia, quando eu vier em minha glória, cumprir-se-á a parábola de que falei concernente às 10 virgens. Pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Santo Espírito por seu guia, e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo, que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão o dia. Fim da leitura. Só recordando, a parábola das 10 virgens está em Mateus 25, dos versículos 1 a 13. Ela está se referindo a membros da igreja. Membros da igreja que aceitaram o Salvador Jesus Cristo, que fizeram convênios através do batismo, de tomar sobre si o nome de Cristo
de ser testemunha dele onde estiver, de chorar com os que choram, enfim, de ser uma pessoa reta realmente. E aqui nós temos um exemplo de 10 pessoas, lembrando que o cortejo nupcial, né, o noivo vinha com os convidados até o local onde seria a cerimônia, e lá se encontrava com a noiva e era feita a cerimônia do casamento. E no caminho ele vinha as pessoas se juntando ao cortejo. Como o noivo tardava muito e já estava perto da meia-noite, as 5 virgens que eram chamadas de tolas, elas não estavam preparadas, não tinham azeite suficiente para a chegada do noivo. Eram membros, eram pessoas que não tinham tomado sobre si, tinham tomado o nome sobre si de Jesus Cristo, né, através do batismo, mas não tinham colocado Jesus Cristo e seu evangelho como centro de sua vida. Já as prudentes, olha o que fala aqui no 56, elas haviam tomado o Santo Espírito por seu guia. Elas eram aquelas que se guiavam pela orientação do Espírito Santo. Nos nossos dias, nós temos o presidente Nelson, profeta do Senhor, que nos ensinou que nós devemos desenvolver a nossa habilidade de ouvir o Espírito, os sussurros do Espírito. As prudentes faziam isso. As prudentes colocaram o Salvador como centro de sua vida. Eu fico pensando nas prudentes que elas devem ter seguido Mateus 6:33, que diz assim, abre aspas, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, fecha aspas. Buscar, então, em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo será acrescentado. Como, eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês, como uma pessoa que busca em primeiro lugar o Salvador, Jesus Cristo, pode ter sucesso profissional, pode ter sucesso nos estudos, pode ter sucesso na sociedade, na sua vida social, pode ter sucesso na sua saúde, pode ter sucesso com sua família, pode ter sucesso na sua vida individual, como um filho ou uma filha de Deus. Então, como uma pessoa que tem Jesus Cristo em primeiro lugar pode ter sucesso na vida? Escreve aí. Muito bem. As 5, né, prudentes, elas fizeram isso. Colocaram Jesus Cristo em primeiro lugar e viveram em retidão. As orações, os estudos das Escrituras, os jejuns, os pagamentos dos dízimos, uma vida casta, uma vida dedicada a servir, uma vida cheia de amor pelo próximo, pela família, pelos seus, uma vida de uma pessoa que recebe e guarda convênios sagrados com o nosso Pai Celestial. Esses poderes, esses convênios sagrados abrem os céus para nós e muda a nossa vida, muda nosso coração. Então, todos nós devemos receber esta escritura com grande carinho. Por quê? Porque ela está nos preparando para a segunda vinda. E está nos dando dicas. Diz, olha como você se prepara, sendo prudente. Muito bem. No versículo 60 diz assim, e agora, eis que vos digo que nada mais vos será dado saber concernente a este capítulo até que o Novo Testamento seja traduzido. Joseph estava traduzindo, Sidney Regan, ele era o escrevente, e eles estavam trabalhando em Gênesis, traduzindo por inspiração. Não era uma tradução assim literal, pegar e traduzir. Eles pegavam o texto e o Senhor ia revelando e Deus ia corrigindo. Imagina, o poder de Deus fluindo entre eles, tão sagrado. E o Senhor então orientou que eles deviam de parar aqui e começar a traduzir o Novo Testamento. No dia seguinte, 8 de março, eles já começaram. E na medida que eles faziam a tradução, eles traduziram Mateus 24, que fala da segunda vinda. E hoje ele está ali em pérola de grande valor. Joseph Smith, Mateus 24. Você lá, olha lá e você vai encontrar ali várias coisas falando para nós sobre a segunda vinda. Dá uma lidinha depois. Nós não vamos ver isso aqui hoje.
e eles foram obedientes ao Senhor. Uma característica das pessoas prudentes, das virgens prudentes, daqueles que estão se preparando para a segunda vinda. Quando recebem revelação, eles cumprem. Tem alguma revelação que nós temos recebido e não estamos cumprindo? Devemos correr. Eu lembrei de algumas coisas que eu aprendi com o Elder Bedner no último domingo, numa reunião que tivemos na nossa estaca aqui nas missões Campinas e Piracicaba. E algumas eu já fiz, outras ainda tenho que continuar fazendo. E quando eu falei isso, veio na minha mente, olha, faz lá. Então tem alguma revelação que ainda não cumprimos. Então uma característica é recebe, cumpre. E ao fazer isso recebe mais revelação. Muito bem. E aqui fala um pouco mais daí sobre os sinais, né, que viriam de guerras e tudo mais. E a partir de 64 fala assim: portanto eu, o Senhor, disse, saí das terras do leste, reuni-vos, ó élderes da minha igreja, ide para as regiões do oeste, chamai os habitantes ao arrependimento. Olha que interessante, irmãos. Já aqui em março de 1831, o Senhor estava dizendo que os santos deviam sair do leste dos Estados Unidos e começar a rumar para o oeste. Por quê? Porque o Senhor estava prevenindo. Lembra que alguns anos depois teve a Guerra Civil Americana e o leste ali praticamente foi todo devastado. E o Senhor tirou os santos de lá, guiados por seu profeta, por revelação divina, olha, vai para o oeste. Mais tarde eles acabaram chegando no Vale do Lago Salgado. E enquanto o resto do país se destruía em guerra, os santos estavam em segurança, se multiplicando, construindo templos, edificando suas famílias. Como a mão do Senhor foi generosa com o seu povo, né? Muito bem. Continuando no 65. E com um só coração e com um só pensamento, ajuntai vossas riquezas para comprar uma herança que mais tarde vos será designada. E ela será chamada a Nova Jerusalém, uma terra de paz, uma cidade de refúgio, um lugar seguro para os santos do Deus Altíssimo. E a glória do Senhor ali estará, e o terror do Senhor também ali estará, tanto que os iníquos não virão a ela, e será chamada Sião. Interessante, né? O Senhor está dizendo assim, olha, construa Sião. Sião, ela tem vários sentidos nas Escrituras. Por exemplo, Sião é o puro de coração. Que coisa maravilhosa é saber isso, né? Que seja onde você estiver, se você é uma pessoa pura de coração, você está em Sião. Você é Sião. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas Sião também pode se referir à igreja do Senhor e suas estacas. E Sião também pode se referir a um lugar físico. E aqui ele estava se referindo a um lugar físico. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre Sião com vocês. Eu achei aqui uma citação do presidente Joseph Smith, que nos ensinou um pouco sobre Sião. Olha que visão profética, que visão maravilhosa, esclarecedora. Diz assim, abrir aspas, a edificação de Sião é uma causa que foi do interesse do povo em todas as épocas. É um tema sobre o qual profetas, sacerdotes e reis falaram com especial deleite. Eles aguardaram com grande e alegre expectativa o dia em que vivemos. E inflamados com esse alegre anseio celeste, cantaram, escreveram e profetizaram a respeito de nossos dias, mas morreram sem vê-lo. Somos o povo abençoado que Deus escolheu para trazer à luz a glória dos últimos dias. Qualquer lugar em que os santos se reunirem é Sião, um lugar seguro para todo homem justo, um lugar seguro que todo homem justo
edificará para seus filhos. Haverá aqui e ali uma estaca de Sião para a coligação dos santos. Ali seus filhos serão abençoados, e vocês estarão entre amigos, onde poderão ser abençoados. A rede do Evangelho colhe todo tipo de pessoas. Devemos fazer da edificação de Sião nosso maior objetivo. Em breve virá o tempo em que ninguém terá paz a não ser em Sião e suas estacas. Fechar aspas. Isso está nos ensinamentos dos presidentes da igreja, Joseph Smith, de 2007, na página 194. Ah, que coisa memorável! Que alegria, que sentimento que invade assim de alegria nosso peito, saber que profetas, reis, pessoas justas, íntegras e retas de todas as épocas sonharam com os nossos dias, mas não puderam desfrutar como nós desfrutamos agora. O que tem de tão especial nestes últimos dias, irmãos? O que você acha? Nunca mais acontecerá uma apostasia generalizada sobre a terra, onde o sacerdócio será tirado e não teremos mais profetas. Essa é a dispensação que vai preparar o mundo para a segunda vinda do Salvador. Estamos neste processo agora. Ah, que dia maravilhoso! Quando eu era bem jovem e tinha meus filhos todos pequenos, eu servia como conselheiro na missão São Paulo Leste. E um dia, comentando com o presidente da missão, eu falei assim, eu fico tão preocupado com meus filhos, eles vão crescer neste mundo e cada vez será mais difícil, mais cheio de iniquidades. Então ele falou assim, mas olha, teremos mais estacas, mais missões, mais templos. Que visão linda, né? Quando eu me batizei na igreja em 1977, nós não tínhamos nenhum templo no Senhor, nenhum templo do Senhor no Brasil. Na América do Sul, na verdade. Nós tínhamos no Brasil 4 missões. Hoje nós temos mais de 30 missões. Milhares de missionários no Brasil servindo. Nós, naquela época, no ano seguinte, 1978, pelo mês de outubro, novembro, mais ou menos, foi dedicado pelo presidente da igreja na época, o presidente Spencer W. Kimball, o Templo de São Paulo, o primeiro templo da América do Sul. Hoje, irmãos, já temos anunciados no Brasil, né, com o anúncio do templo ali em São Paulo Leste, o templo de Belo Horizonte, são 13, dá para imaginar, 13 templos no Brasil. Por que as estacas são Sião? Por que as estacas são um local de refúgio e segurança para nós, irmãos? Teríamos muitas respostas para isso, muitas boas respostas. Qual é a sua resposta? Quero dar uma sugestão. Nas estacas de Sião, o sacerdócio está organizado. As ordenanças do Evangelho, as ordenanças de salvação e exaltação são realizadas nessas estacas. Os batismos, o sacerdócio. E nessas estacas nós temos pessoas com a autoridade do Senhor para abrir as portas para nós de todas as ordenanças celestiais que temos nos santos templos. Podemos ir aos templos e fazer nossos próprios convênios com o Senhor. Podemos unir nossas famílias para toda a eternidade. Salvar nossos entes queridos que já se foram. Imagina que coisa extraordinária. Cada vez que fazemos um convênio com o Senhor, e um convênio, irmãos, é dado pelo Pai Celestial e Jesus Cristo, nós não podemos dizer assim, Pai Celestial, fazer um convênio, você tem que fazer isso e isso. Não, pode ser uma promessa, qualquer coisa, não é convênio, irmãos. Convênio é quando o nosso Pai Celestial fala e dá as partes do convênio. E nós aceitamos. Como é que eu aceito um convênio? Eu aceito fazendo uma ordenança. Nesse último final de semana, como eu já falei, 24 e 25 de abril,
o Elder Bedner, ele estava numa reunião com todos nós aqui das duas missões, São Paulo, Campinas e da missão Piracicaba, e ele estava ensinando sobre como fazer, né, o que significa a doutrina da salvação e exaltação. E daí ele fez o seguinte, ele fez um cartazinho, colocou assim, nome, e aqui ele botou assim uma linha, e no outro lado ele colocou próxima ordenança. Então, quer saber de salvação e exaltação? Qual a próxima ordenança que você tem que fazer? Todas as semanas, nós temos a oportunidade de passar por uma ordenança sagrada, que é o sacramento, que é abençoado por aqueles que têm autoridade, e nós podemos partilhar dele, e ao partilhar desta ordenança sagrada, nós renovamos os convênios do batismo, e ser testemunha do Senhor em todos os lugares, de tomar sobre nós o nome de Cristo e tudo mais. Não é maravilhoso? E ao fazermos isso, nós recebemos poder dos céus para mudar as nossas vidas. Deixe-me fazer uma pergunta. E se você estiver com sua família assistindo, com seus filhos, compartilha com eles. Como foi para você sentir o poder dos céus na sua vida ao participar da ordenança do sacramento? Compartilha. Muito bem. O presidente Brigham Young, falando de Sião, ele disse, abre aspas, o propósito de nossa vida deve ser o de construir a Sião de nosso Deus, reunir a casa de Israel, armazenar tesouros de conhecimento e sabedoria em nosso próprio entendimento, purificar nosso próprio coração e preparar um povo para encontrar-se com o Senhor em sua vida. Não temos outro objetivo aqui que não seja o de construir e estabelecer a Sião de Deus. Isso deve ser feito de acordo com a vontade e a lei de Deus, seguindo o modelo e ordem pela qual Enoque construiu e aperfeiçoou a Sião primitiva, que foi levada para os céus. Nós também, por meio de nossa fidelidade, devemos preparar-nos para encontrar-nos com a Sião do alto, quando ela retornar à terra e suportar o resplendor e a glória de sua vinda. Fim da citação. Está em Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Brigham Young, 1997, páginas 111 e 112. Irmãos, não traz esperança para você saber que nós vivemos num período em que o sacerdócio está organizado na terra com profetas, apóstolos, com autoridades gerais, com presidências de estaca, com bispados, presidências de missão, de templo, de ramo, distrito, enfim, e organizada e possibilitando-nos o acesso a todas as ordenanças e convênios, ou melhor, a todos os convênios e ordenanças do Evangelho. Não é maravilhoso saber que nós podemos nos achegar ao Senhor ao participar dessas ordenanças? E ao participar dessas ordenanças nós podemos receber o poder do céu que muda a vida? Ai, irmãos, isso é maravilhoso, é fantástico. Para encerrar, eu gostaria de ler o versículo 71 que diz: e acontecerá que os justos serão reunidos dentre todas as nações, e virão a Sião, cantando com cânticos de eterna alegria. Queridas irmãs, queridos irmãos, jovens, crianças, que possamos nos achegar ao Senhor e construir Sião em nossa própria vida, sendo uma pessoa pura de coração. Que possamos construir Sião em nosso lar, cantar louvores ao Senhor, cantar as músicas, os hinos da primária, os hinos dos jovens, os hinos que estão nos nossos hinários. Cada vez que cantamos é uma oração que vai aos céus.
E se fizermos com o coração puro, receberemos a influência do Espírito Santo, enchendo nossa vida. Possamos fazer do lar um local de aprendizado do Evangelho, em que possamos desfrutar desse doce Espírito, nos preparando para um dia podermos voltar à presença do Senhor. E este evento maravilhoso, vital para nós, da segunda vinda, estamos nos preparando para sermos os justos da terra. Penso que somos agora, devemos ser agora mesmo, para que quando o Senhor vier, possamos ser elevados aos céus para encontrá-lo, mesmo que seja como pessoas ressurretas. E aqueles que viverem em retidão e ainda estiverem vivos quando o Senhor vier, suportarão esse dia. Todos os demais não poderão viver durante o milênio. Irmãs, irmãos queridos, oro ao Senhor para que possamos, dia a dia, fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, nos aperfeiçoando um pouquinho hoje, procurando ser melhor amanhã do que formos hoje, mas de degrau em degrau nos aproximarmos do Salvador Jesus Cristo e nos aperfeiçoarmos nele. Presto meu testemunho que Jesus Cristo vive, que Ele está nos chamando para seguir os seus passos. Ele está nos conduzindo e nos ajudando. Ele nos ama, deu sua vida preciosa por cada um de nós, para que pudéssemos receber salvação e exaltação, e assim podermos habitar com o nosso Pai Celestial. O Salvador Jesus Cristo é o nosso advogado diante do nosso Pai Celestial. Ele simplesmente nos pede que possamos ouvir sua voz e guardar seus mandamentos. Eu deixo esta aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, irmãos, tchau, irmãs, tenham um ótimo dia, continua firme, o Evangelho é verdadeiro. Crianças, tchau, e os jovens também, tchau, e um abraço bem carinhoso do vovô Dé. Tchau. Já que eu falei vovô Dé, eu tenho 6 netos, bem queridos, um menino e 5 meninas, e a minha nora, né, minha daughter-in-law, eu gosto mais de inglês, porque em inglês daughter-in-law é filha segunda lei. Eu acho muito mais bonito a minha filha segunda lei do que falar nora. Filha segunda lei é mais forte, né? Então a minha filha segunda lei, né, esposa de meu filho, ela está grávida e em breve, em outubro, teremos mais um netinho ou netinha chegando. Então, a todos vocês, tchau do vovô Dé, estou acostumado com meus netinhos e amo eles muito, e amo vocês também. Tchau, tenha um ótimo dia, se cuida, tchau.